Bom dia, boa tarde ou boa noite. Neste vídeo nós vamos abordar o procedimento do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. Eu espero que vocês gostem. Muito que bem, meus diletos. Neste vídeo nós vamos ver o procedimento do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. Vamos lá. Separei para vocês alguns entendimentos doutrinários. Vamos ver o que diz o Código de Processo Civil. Vamos ver também algumas decisões do STJ. Vamos ver o fluxograma, extraído da obra de Humberto Teodoro Júnior. E ao final vamos resolver uma questão de concurso. Ok? Vamos em frente. Então, eu extraí da obra do Eupídio Donizete. Deixa eu mostrar para vocês a capa do livro. É esta obra aqui, ó. Eupídio Donizete, curso didático de Direito Processual Civil, editora Atlas, né, GEM Atlas. Ele diz o seguinte, ó, uma nota introdutória, né? O cumprimento de sentença constitui uma espécie do gênero execução por quantia certa. Então, realmente, não deixa de ser aqui uma execução por quantia certa. Só que o diferencial é a origem dessa dívida, né? Como o próprio Eupídio Donizete explica, ó. A peculiaridade decorrente da fonte geradora da obrigação, que consiste em alimentos fixados em razão de casamento, união estável ou parentesco, denominados alimentos familiares. Alguns falam também que são alimentos legítimos, né? Também existe essa nomenclatura, mas é exatamente a mesma coisa. E essa peculiaridade, que implica a fixação de alimentos, levando-se em conta a necessidade do alimentando, aquele que vai receber a pensão alimentícia, né? E a possibilidade de pagamento do alimentante, aquele que vai pagar, né? Levou o legislador a prever uma gama de possibilidades para a execução por quantia para a execução da quantia fixada, eu falo a quantia certa, da quantia fixada, diferentemente do que se passa com as demais obrigações de pagar a quantia. E na obra dele está destacado em azul, por isso que aqui também está assim. Então, a execução de prestação alimentar permite uma coerção corporal extrema, ou seja, a prisão civil do devedor. Trata-se da única hipótese de prisão por dívida admitida pela Constituição Federal, artigo 5º, inciso 67. Nesse ponto, eu ouso discordar do Eupídio Donizete, com todas as vênias, tá? Eu não concordo com essa parte. Tudo que é dito aqui, perfeito, mas essa parte final eu ouso discordar. Eu não diria que seria a única hipótese prevista, né? Se bem que ele não diz prevista, né? Ele diz a única hipótese de prisão admitida, né? Ok, admitida pela Constituição, mas mesmo assim, não é que ela seja admitida pela Constituição, porque se você olhar bem a Constituição, no artigo 5º, inciso 67, você vai ver que a Constituição admite duas hipóteses de prisão civil por dívida. A do devedor voluntário inexcusável de pensão alimentícia e a do depositário infiel. Isso já foi objeto de uma grande controvérsia no âmbito jurisdicional aqui no Brasil. Isso me lembra a época que eu fiz pós-graduação em processo civil e na época era um tema extremamente controverso, tá? Mas eu diria que isso na verdade foi pacificado e não foi assim do texto constitucional em si, mas na verdade por conta do Pacto de São José da Costa Rica, que o Supremo Tribunal Federal findou editando, eu coloquei como observação, ele findou editando esse enunciado de súmula vinculante. O enunciado de súmula vinculante, número 25. Claro, se é súmula vinculante tem que ser do Supremo, né? Então, através desse enunciado de súmula vinculante é que se pacificou esse entendimento de que no Brasil só é cabível a prisão civil do devedor voluntário inexcusável de pensão alimentícia. Porque o texto constitucional trata das duas hipóteses. O texto constitucional fala da prisão civil do devedor voluntário inexcusável de pensão alimentícia e também fala do depositário infiel. E aí o Supremo editou esse enunciado de súmula vinculante. Ó. É lícita a prisão civil do depositário... É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Para vocês entenderem melhor isso, eu recomendo, e até deixei aqui no ponto para vocês, olhem no site do Supremo Tribunal Federal, pesquisem, né, vai lá em jurisprudência, você pode ir direto em súmulas vinculantes, acha o enunciado de súmula vinculante 25, né, tá aqui. É ilícita a prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade. Ok, isso em 2009. Aqui embaixo
tem os precedentes. Se você quiser entender melhor, leia os precedentes. Tem habeas corpus, tem recurso extraordinário, olha, são vários os precedentes. Até que o Supremo achou que já chegou o momento, olha quantos precedentes temos aqui, né? Então chegou o momento de pacificar esse entendimento através desse enunciado de súmula vinculante. Então, para entender melhor, e olha a menção aqui, ó, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7º, parágrafo 7º. O pacto, sim, só admite a prisão civil do devedor voluntário inexcusável de pensão alimentícia. A Constituição, não. A Constituição fala em duas. Então, isso foi uma grande controvérsia. Muitos achavam que o texto do pacto não poderia se sobrepor ao texto constitucional, mas findou sendo reconhecida a natureza do pacto por tratar de direitos fundamentais. E, enfim, leia os precedentes para vocês entenderem melhor isso, tá? Não quero me alongar com relação a isso, mas o fato é que, nesse ponto, me parece que seria mais adequado falar que esse entendimento foi pacificado a partir do enunciado de súmula vinculante número 25, e não do texto constitucional, porque o texto constitucional, na sua literalidade, ele admite mais uma hipótese de prisão civil, que é a do depositário infiel, tá? Bem, dito isso, vamos prosseguir aqui ainda na obra de Eupídio Donizete. Vejam o que ele diz na mesma página, tá? Na página 707. Eu vou diminuir um pouquinho aqui, pronto, para não atrapalhar a leitura do texto de vocês. Bem, ele diz: de início deve-se distinguir os alimentos familiares, ou legítimos, como uns preferem chamar, dos alimentos indenizatórios. Realmente é uma distinção. Há ainda quem fala de alimentos voluntários, mas enfim, não acho que aqui nós temos necessidade de ficarmos abordando essas classificações. Mas o fato é que os alimentos, muitas vezes, eu diria até que na maioria das vezes, eles vêm dessas relações familiares. E daqui a pouco eu vou até mostrar o Código Civil para vocês, um pequeno trecho. E os alimentos indenizatórios, como o nome sugere, vêm da prática de ilícito. E isso também está regulamentado, o procedimento, né, está regulamentado no Código de Processo Civil. A gente vai ver daqui a pouco o artigo 533. Tá? Então, fixados em razão de ato ilícito, né, os indenizatórios, para os quais o Código estabelece uma forma própria para execução. A gente vai ver a possibilidade de constituição de capital. Isso está no Código de Processo Civil. Além da expropriação, ou seja, tomar patrimônio do executado, né? Somente a execução de alimentos fundados em relações familiares admite prisão. Na doutrina, há controvérsia relacionada a esse tema. Tá? Veja, o Eupídio Donizete entende que a prisão civil por dívida só para alimentos familiares. Mas olha a opinião de José Miguel Garcia Medina. Olha o que diz o José Miguel Garcia Medina nesta obra. Deixa eu mostrar a capa para vocês. É essa obra aqui. Tá? José Miguel Garcia Medina, curso de Direito Processual Civil Moderno, 4ª edição, editora Revista dos Tribunais. Então, ele tem uma opinião diferente. Marinoni, Luiz Guilherme Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte, Daniel Mitidiero também pensam nessa mesma linha aqui do José Miguel Garcia Medina. Para eles também poderia haver prisão civil por dívida e alimentos indenizatórios. Tá? Mas enfim, olha a opinião contrária que é do Eupídio Donizete. Temos sustentado que a prisão civil pode ser manejada também em relação a alimentos indenizatórios. Com efeito, os dispositivos legais que regulam a matéria não fazem qualquer limitação à possibilidade de utilização dessa medida executiva também quanto à obrigação alimentar, decorrente de ato ilícito. O Marinoni vai além, ele diz que você poderia imaginar, por exemplo, a situação de ter sido... Houve um acidente de trânsito, por exemplo. Não lembro exatamente se o exemplo dele era esse, mas ele fala do falecimento de um pai de família. Então vamos imaginar que seja em razão de um acidente de trânsito. E por conta disso são fixados alimentos. Porque em razão do falecimento dele, isso pode desfalcar, né, a renda da família, com certeza. E o Marinoni, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenharte, Daniel Mitidiero, coloca essa situação. Falou, por que os alimentos vindos do pai, que vai pagar para uma criança, teria diferença daquele que vai pagar a indenização em razão do falecimento do pai da criança? Né? Faz sentido. Eu francamente prefiro a opinião do José Miguel Garcia Medina, do Marinoni. Eu não vejo por que não deveria haver prisão civil, né, por dívida também nos alimentos indenizatórios. Porém, o STJ já tinha afirmado entendimento no sentido contrário, ou seja, seguindo a orientação aí do Eupídio Donizete, dentre outros autores, né? Mas o STJ
comunga do pensamento do Eupídio Donizete. Isso na vigência do Código Revogado. E no novo código, a partir da vigência do novo código, eu encontrei algumas na verdade, mas eu separei uma para vocês aqui. Uma decisão monocrática. Achei outras também, não vi nenhuma decisão de colegiado ainda, tá? Não localizei. Mas decisão monocrática eu achei algumas. E destaquei essa aqui para vocês, ó. Então vejam que aqui a ministra Maria Isabel Galotti, ela destaca que não vê necessidade de mudança da opinião do STJ. Então a ministra não vê motivo para mudança de opinião do STJ, mesmo depois da vigência do novo código. Vale a pena depois vocês olharem o critério de pesquisa, vou mostrar daqui a pouco novamente para vocês, mas eu destaquei em branco aqui a parte que nos interessa agora. Ó. Palavras da ministra, né? Anoto que, a despeito do Código de Processo Civil de 2015 ter incluído os alimentos por ato ilícito no capítulo 4, que a gente vai já ver no Código de Processo Civil, que rege o cumprimento da sentença de verba alimentar, oriunda das relações familiares, nós vamos ver exatamente do 528 ao 533, circunstância que animou parte da doutrina a defender o fim da distinção estabelecida no Código 73, porque o STJ já tinha firmado esse entendimento na vigência do Código Revogado, né? E, em consequência, a possibilidade da prisão civil do devedor da pensão alimentícia devida a título de indenização. Penso que tal sistematização, a um primeiro exame, não é suficiente à conclusão de que seja admitida a prisão do devedor de pensão de natureza indenizatória. Então veja que o STJ tem se manifestado no mesmo sentido da obra do Eupídio Donizete, né? Então, assim, sem prejuízo de melhor exame da matéria no julgamento do mérito, que nesse caso aqui não aconteceu, pelo menos não está disponível ainda no site do STJ, penso que a alteração promovida pelo novo Código teve finalidade de simples sistematização, motivo pelo qual, a um primeiro exame, não vejo razões de alteração da orientação pacificada neste tribunal. Então fica a dica, né? Vendo que a divergência doutrinária, exame de ordem, concurso público, é melhor concordar com o STJ. Os gabaritos certamente vão estar de acordo com o pensamento do STJ. Na doutrina, nós vimos que é a divergência. Quem quiser analisar melhor, procura no site do STJ esse habeas corpus aqui. Habeas corpus 113.164 do Rio Grande do Sul. Aí você vai ver a decisão na íntegra e vai poder analisar melhor. Tá? Aqui eu tirei só a ementa para vocês. Bem, vamos adiante. Vejamos aqui agora o que dizem Fred Didier Júnior, Leonardo Carneiro Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira nesta obra aqui. Tá? Didier, Leonardo, Paula, Rafael, curso de Direito Processual Civil, execução, claro, de acordo com o novo código, editora Juspódio. Olha o que eles dizem. Vou levantar um pouco aqui, pronto. Os alimentos, eles chamam de indenizativos, ó, que a gente vê ainda há pouco como indenizatórios, né? Mas é exatamente a mesma coisa. Os alimentos indenizativos são aqueles impostos como indenização por danos causados com a prática de ato ilícito. Aí eles nos remetem ao Código Civil, né? Artigos 948, inciso 2 e 950. Não seriam alimentos propriamente ditos. Daí falar-se em alimentos impróprios. Seriam equiparados à prestação alimentar para fins de cálculo de indenização e determinação de seus beneficiários. Nesse mesmo ponto da obra, ali a partir da página 732, os autores destacam o pensamento de Marinoni, né? Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Alinharte e Daniel Mitidiero. Eles falam do pensamento deles no sentido de que deva haver a prisão civil. E eles, na verdade, não dizem exatamente o que pensam. Na verdade, o que eles colocam é que isso precisa de uma melhor análise. Eles colocam nesse sentido, que precisaria de uma melhor análise, mas que você não pode desprezar essa distinção dos alimentos indenizatórios, ou indenizativos, como eles falam, para os alimentos familiares. Ou seja, me parece que eles se inclinam para o pensamento do Donizete. Tá? Por serem alimentos impróprios, não poderiam ter o mesmo tratamento dos alimentos indenizativos. Mas eles não têm assim uma posição conclusiva. Eles dizem que, na verdade, isso é um tema que precisa de uma reflexão melhor, para saber se pode ou não haver prisão civil em alimentos indenizativos. Mas vocês já viram a opinião do Eupídio Donizete, vocês já viram como tem decidido o STJ. Né? Vamos em frente. Vejamos agora o que diz Humberto Teodoro Júnior nesta obra. Aliás, dessa mesma obra, daqui a pouco nós vamos ver um fluxograma, tá? Extraído dessa mesma obra aqui do Humberto Teodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil, volume 3, Execução Forçada, Editora Forense, Engenho Forense, enfim.
Então ele diz aqui nas páginas 142 e 143. Destaque-se, desde logo, uma singular distinção em face da regra geral das execuções por quantia certa. Tal qual assinalou Donizete ainda há pouco, né? A intimação, a questão da distinção, né? Não pode se dar o mesmo tratamento que se dá ao cumprimento de sentença de alimentos para a execução de quantia certa. O legislador dá um tratamento diferenciado, né? Em razão da origem da dívida, né? E olha só a preocupação aqui na intimação, ó. A intimação do devedor de alimentos terá de ser feita pessoalmente e não através de seu advogado. A exigência dessa cautela prende-se não só às eventuais justificativas da impossibilidade de pagamento, que só o próprio devedor está em condições de esclarecê-las, como também a grave sanção da prisão civil a que se acha sujeito, caso não resgate o débito nem apresente razões legítimas para a falta de pagamento, né, dentro do prazo legal. Então percebam que aqui também há um cuidado na intimação do executado. E devo lembrá-los também, eu já postei isso em vídeos anteriores, no vídeo que nós comentamos a parte geral, né, as disposições gerais sobre o cumprimento de sentença. Então vai haver intimação sempre que houver sincretismo. Mas você não pode desprezar a possibilidade de não haver sincretismo. Então, quem sabe, claro que é uma situação inusitada, mas você não pode desprezar a hipótese de uma decisão estrangeira fixar alimentos. Quem sabe? Isso é possível. Isso acontecer e essa decisão for homologada pelo STJ, o exequente vai ter que elaborar uma petição inicial. E aí vai haver citação e não intimação. Mas essa observação eu já fiz num vídeo anterior. E um esclarecimento aqui. É colocada a prisão civil como sanção, mas eu prefiro vê-la, como a doutrina esclarece, como um meio de coerção, né? Na verdade, a intenção aqui não é necessariamente prender o executado, mas sim incentivá-lo, né? Fazer com que ele fique com medo mesmo, temendo a prisão, ele pague. Então, por isso que ele é visto por muitos como meio de coerção. Uns falam, o próprio Humberto Teodoro Júnior fala em meio de coação. E alguns preferem não usar essa expressão porque acham que a coação remeteria a alguma ilegalidade. Enfim, mas de qualquer modo o que pretende o legislador aqui é fazer com que o executado, ele se sinta motivado a cumprir a obrigação, temendo a prisão. Tá? A ideia é essa. Bem, vamos em frente. Vamos ver agora uma observação extraída da obra de Araquém de Assis, Manual de Execução. A meu ver, a obra mais completa sobre execução é essa aqui, Manual da Execução, Araquém de Assis, 18ª edição, de acordo com o novo Código, Revista dos Tribunais. Então vamos ver aqui um pequeno trecho extraído da página 1296. Então ele diz: do cotejo dessas disposições verifica-se a tutela da obrigação alimentar por 3 meios executórios. Olha aí os meios executórios que podem ser utilizados. A coerção pessoal, né, a prisão civil. Nós vamos já ver a redação do 528, parágrafo 2º, a parágrafo 7º. O 911 a gente não vai ver hoje, porque o 911 ele trata da parte em que a execução é fundada em título extrajudicial, tá? Hoje nós vamos falar apenas do cumprimento de sentença. Título executivo judicial, portanto. B, o desconto. Aí nós vamos ver o 529, mas hoje não vamos ver o 912 porque diz respeito a título extrajudicial. E C, a expropriação, né, a tomada de patrimônio do executado, né? Então nós vamos ver o 528, parágrafo 8º, e podemos, já postei vídeo, já tem vídeo sobre cumprimento de sentença em que se reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa. Já está postado tanto o cumprimento definitivo quanto o provisório, eu remeto vocês a esses vídeos postados anteriormente, tá? Então, o legislador expressou, na abundância da terapia executiva, o interesse público prevalente na rápida realização, rápida realização forçada do crédito alimentar. E vejam, isso também não é porque o Araquém de Assis ele é um autor mais conservador, é um clássico mesmo. Então, o Araquém de Assis é resistente à ideia de atipicidade dos meios executórios. Mas na prática, isso tem acontecido. Tá? Na prática tem acontecido, inclusive em cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar alimentos. Se vocês pesquisarem nos tribunais, vocês vão ver várias decisões determinando a apreensão de carteira de motorista, de passaporte, cancelamento de cartão de crédito. Então, os tribunais têm aplicado meios de executórios atípicos também, né, no cumprimento de sentença de alimentos. Tá? Araquém de Assis não menciona,
porque ele é avesso a essa ideia. Para o Araquém de Assis, não poderiam haver meios executórios atípicos, porque isso infringiria o devido processo legal. Né? É uma opinião que deve ser levada em consideração, mas os tribunais têm feito diferente. Tá? E na doutrina, muitos admitem a atipicidade dos meios executórios, sobretudo a partir da vigência do novo Código, com a redação que foi dada ao artigo 139, inciso 4. Né? Essa é a grande novidade do novo Código. Porque o Código Revogado já falava de meios atípicos em obrigação de fazer, não fazer, entregar coisa. Eu coloquei aqui para vocês uma observação bem interessante. Aqui no estado do Amazonas foi julgado recentemente um incidente de resolução de demandas repetitivas, julgado aqui pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. E muito nos orgulha essa posição do tribunal, que inclusive repercutiu em âmbito nacional. Né? Saiu como notícia aqui no Conjur, né, no consultor jurídico. TJM uniformiza acumulação de sentença. Eu não diria acumulação de sentença, eu acho que é melhor falar em acumulação de pedidos ou de ritos, como a decisão do tribunal fala, para a cobrança de pensão alimentícia. Qual era o problema que nós tínhamos aqui no Amazonas? Na primeira instância, havia juízes que não permitiam a acumulação de pedidos no cumprimento de sentença em que se reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar alimentos. Ou seja, eles interpretavam o código de uma forma que teria o exequente dois caminhos. Ou ele optava pela expropriação, e aí buscaria pegar patrimônio do executado, ou ele partiria para a via da prisão civil. Para esses juízes, não poderiam ser acumulados esses dois pedidos em um único cumprimento de sentença. Mas, por iniciativa da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que merece aqui todos os aplausos, foi instaurado esse sindede de resolução de demandas repetitivas. Se vocês olharem no Conjur, ao final da notícia, claro, ela tem mais páginas, eu peguei só a primeira, tem um link que vai te remeter a essa decisão aqui, que foi a decisão tomada em tutela provisória. Agora, se você pesquisar no site do tribunal, pelo número desse processo, aí você vai achar também a decisão de mérito. E o tribunal, felizmente, acabou aplicando, que a doutrina você acha muitos autores que falam, que opinam nesse sentido, me parece que foi a decisão mais adequada. O tribunal entendeu pela possibilidade dessa acumulação de ritos, ou seja, prisão e expropriação. Nada impediria que no mesmo cumprimento de sentença se tentasse essas duas formas de satisfação da pretensão do exequente. Se tente a prisão civil e se vê que ela não foi satisfatória, ela não serviu para... Porque ele pode ser, a gente vai ver daqui a pouco que o fato do executado ser preso não faz com que ele deixe de dever. Ele continua devendo. Então veja, você sacrificar o exequente para que ele tenha que iniciar um novo cumprimento de sentença é penalizar muito quem tanto precisa da prestação jurisdicional. Então, de forma muito sensata, o tribunal decidiu que pode o exequente, no cumprimento de sentença, né, que se busca o pagamento de pensão alimentícia, de alimentos, ele pode acumular os pedidos e optar tanto pela prisão civil quanto pela expropriação, né, buscando assim a satisfação da pretensão do exequente. Então eu recomendo que vocês leiam leiam as notícias do Conjur, se puderem, leiam a decisão que já de cara concedeu tutela provisória, admitindo o incidente, e leiam a decisão de mérito. É uma aula, e nos alegra muito ver o tribunal ter um posicionamento de vanguarda, né? Porque essa decisão, se não me engano, ela é de 2018, se não me falha a memória, né? Então, nos alegra muito ver o tribunal atuando, não só o tribunal, mas a Defensoria Pública também atuando de uma forma tão benéfica à população, né? Então, é uma curiosidade aí que eu faço questão de mencionar a vocês. Bem, vamos agora analisar o Código de Processo Civil, a partir do artigo 528. Mas antes, duas observações importantes para vocês aqui. Primeiro, uma decisão recente do STJ, tá? Pelo menos próxima da data que eu estou fazendo esse vídeo, né? Esse habeas corpus 561.257 de São Paulo, olha o que eu separei só a ementa. Olha o que decidiu o STJ com relação à prisão civil, né? Vou aqui direto para a parte final, ó. Depois, se vocês tiverem interesse, claro, eu leio na íntegra, né? Diante do iminente risco de contágio do Covid-19, deixa eu ver se eu aumento, aí, bem como em razão de esforços expedidos pelas autoridades públicas em reduzir o avanço da pandemia, é recomendável o cumprimento da prisão civil por dívida alimentar em regime diverso do fechado. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para que o paciente, devedor de alimentos, cumpra a prisão civil em regime domiciliar. Interessante essa decisão, né? E eu vou até mostrar para vocês de onde eu soube dessa notícia. Tem um site que eu recomendo que vocês acompanhem.
esse site aqui, ó, Diário Processual. E aqui que eu vi a notícia, daqui que eu soube da existência desse HC, né? Querido amigo Dr. Vitor Fonseca, promotor de justiça aqui do estado do Amazonas, um tremendo processualista, que aliás tem uma obra excelente também, esse livro aqui, ó, Processo Civil e Direitos Humanos, Dr. Vitor Fonseca, salvo engano meu, isso diz respeito à tese dele de doutorado, então eu recomendo, tá? Então esse site é bem interessante, o endereço, acho que não está aparecendo para vocês, mas o endereço é diarioprocessual.com, diarioprocessual.com, tá? Recomendo que vocês, quem tiver interesse em atualidades em processo civil, vale a pena consultar. Foi de lá que eu soube dessa notícia, tá? Bem, outra observação importante. Agora sim nós vamos ver o Código Civil. Aqui está só os artigos, mas se a gente diminuir, ó, tá aqui, ó, Código Civil. Então, no Código Civil, vamos olhar rapidamente o que dizem os artigos 1694 e seguintes. Por que eu destaquei esses artigos? Porque é aqui que o Código trata de alimentos, os alimentos familiares, né? E toda vez que eu em sala de aula abordo esse tema, sempre vem a pergunta: professor, mas por que a avó ou o avô pode acabar sendo preso? Por que a avó e o avô às vezes respondem pelos alimentos que são devidos aos netos, né? Eu vi certa vez um texto do Pablo Stouza que ele dizia que o Código Civil impôs um dever de solidariedade à família. Achei bem interessante essa colocação do Pablo Stouza. E eles falam, né, o Pablo Stouza fala dessa redação do artigo 1698. Olha o que ele diz. Se o parente, isso é Código Civil, tá? Se o parente que deve alimentos em primeiro lugar, o pai, por exemplo, né, não estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato. Então, os avós, né, por exemplo. Sendo várias as pessoas obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer, na proporção dos respectivos recursos. Intentada a ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. Há uma divergência doutrinária do que seja isso aqui. Para alguns seria uma nova modalidade de intervenção de terceiros. O STJ tem chamado isso aqui de chamamento ao processo, talvez porque diga, tem a expressão aqui, chamados a concorrer, mas se você analisar a fundo a natureza jurídica do chamamento ao processo, não parece que o 1698 se encaixa nessa modalidade. Mas enfim, o fato é que os parentes podem ser chamados. E aqui, um outro ponto importante, tá? Vamos ao Código de Processo Civil, a gente vai já ver o 528, mas antes, vamos subir um pouquinho aqui. Vamos ao 513, no seu parágrafo 5º. Essa observação é importantíssima, tá? Porque imagine a seguinte situação. Foi proposta a ação de alimentos, procedimento comum, tramitou contra o pai foi condenado a pagar alimentos, chegou o momento do cumprimento da sentença, e ele não tem patrimônio, ele foi preso, ele não pagou. E aí, seria correto ameaçar de prisão os avós? Seria correto direcionar o cumprimento de sentença aos avós? Não, né? Não esqueçam do disposto no parágrafo 5º do artigo 513 do Código de Processo Civil. Olha lá. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável. Eu encaixaria os avós aqui como corresponsáveis, né? Que não tiver participado da fase de conhecimento. Então, se há intenção de direcionar o cumprimento de sentença contra os avós, eles têm que ter oportunidade de participar do processo de conhecimento. Se eles não participarem do processo de conhecimento, eles não poderão ser executados. Tá? E o STJ tem até um enunciado de súmula, que eu não me recordo agora exatamente qual é, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar com facilidade. Talvez até no Vademecum de vocês tenha alguma notinha remetendo a esse enunciado de súmula, que fala que a obrigação dos avós ela é subsidiária. Se não me engano, é essa a expressão que o STJ usa. É subsidiária, ou seja, primeiro tem que se tentar realmente dos pais. E se eles realmente não tiverem condições, aí sim deve-se buscar os avós. Eu já vi uma situação em que um tio tinha que pagar a pensão alimentícia para um sobrinho. Já vi isso acontecer na prática. Tá? Então vamos retornar para o 528. Nós vamos ver agora o procedimento como é previsto no Código de Processo Civil. Né? Vimos o Código Civil. Agora vamos ver o que diz o Código de Processo Civil a partir do 528. Vamos lá. Vamos ver rapidamente aqui e vou fazer alguns comentários com vocês. Vamos lá. Bem,
Então, do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória. Então, primeiro ponto importante, que eu já tinha falado no vídeo em que tratamos das disposições gerais. Você não deve levar a sentença aqui ao pé da letra. Você tem que entender sentença em sentido amplo, em sentido lato. Percebam que também pode ser objeto do cumprimento de sentença a decisão interlocutória, que fixa alimentos provisórios, por exemplo. Né? Então, ela já, se não forem pagos os alimentos espontaneamente, após ser proferida a decisão interlocutória já pode ser objeto de cumprimento de sentença. Tá? E vejam, imagine que está pendente de recurso, está pendente de julgamento, um recurso desprovido de efeito suspensivo. Será que o exequente deveria prestar caução? Eu já tenho um vídeo postado sobre o cumprimento provisório. Não há necessidade de caução, tá? O artigo, porque no cumprimento provisório, normalmente existe a necessidade de caução. Normalmente. Mas o artigo 522, ele traz situações em que a caução é dispensada. Então vamos ver aqui a redação do 522. Logo a primeira hipótese, vocês vão ver que é exatamente a do exequente de alimentos. Está aqui o 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição de regidores do competente. É o 522 mesmo? Não, não é o 522 não. Então deve ser o 521, me perdoem. É o 521. A caução prevista no inciso 4 do 520 poderá ser dispensada nos casos em que, aí logo a primeira hipótese, o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Então pode ser tanto para o familiar quanto para o indenizatório. Essa observação é importante. Então vamos retornar para o 528. Então ele vai ser intimado, né? O cumprimento de sentença quando ele paga fixa alimentos, o juiz a requerimento do exequente. Então vejam, outro ponto importante. A requerimento do exequente. Não vai se iniciar de ofício. Tá? A prisão civil não é decretada de ofício. Tem que haver requerimento do exequente. Porque muitas vezes ele pode nem requerer a prisão, caso o executado tenha patrimônio, por exemplo. A prisão se mostra desnecessária. É melhor atingir logo o patrimônio. Né? Dizem que o órgão do corpo humano mais sensível é o bolso, né? Então vai direto no patrimônio. Para que ameaçá-lo de prisão? Né? Então não se inicia esse cumprimento de sentença sem requerimento do exequente. Não se decreta prisão sem requerimento do exequente. Tá? Então, a requerimento do exequente mandará intimar o executado pessoalmente, aquela ressalva que o Humberto Júlio faz, né? Tem que ser pessoalmente, porque o prazo é curto, só tem 3 dias para pagar, provar que o fez, ou seja, provar que já pagou, ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Essa impossibilidade tem que ser absoluta, tá? Impossibilidade absoluta de pagar a pensão. Né? E o prazo é curto, então a intimação é pessoal, tá? Mesmo que ele tenha advogado constituído nos autos. Caso executado no prazo referido no caput não efetue o pagamento, não prove que efetuou, ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se no que couber o 517, que nós já comentamos em vídeos anteriores. Né? Somente a comprovação de fato que gera impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Né? Na prática, é bem difícil você ver isso ser provado. Mas nesses tempos de pandemia, tenho certeza que muita gente aí está em dificuldade de pagar a pensão. Né? Quem tiver numa situação dessas, não deve esperar o cumprimento de sentença. Tem que tomar a iniciativa e propor logo uma ação revisional de alimentos, ou uma ação visando a exoneração dos alimentos. Eu vou falar melhor disso daqui a pouco, quando chegarmos ao 533. Então, se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial, na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe a prisão, no prazo de 1 a 3 meses. Lembrando, a prisão, apesar da redação que o Código tem, ela não é uma pena. Né? Até aqui, pelo menos, não tem a condenação pela prática de nenhum crime, mas ela é sim um meio de coerção pessoal. Né? É a única hipótese de prisão civil por dívida permitida no Brasil, conforme o pensamento do Supremo. Né? Parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado. Mas vejam, a ressalva da decisão recente do STJ. Né? Nesses tempos de pandemia, o STJ tem decidido que deve ser domiciliar. Né? Devendo o preso ficar separado dos presos comuns.
O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas ou vincendas. Então aí a necessidade de rapidamente se converter em expropriação, né? Sem perda de tempo, como decidiu o Tribunal do Amazonas, né? Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. O débito alimentar, isso aqui na prática gera uma confusão danada e é algo muito simples. Isso aqui já tinha um enunciado de súmula do STJ sobre isso, acho que era o enunciado de súmula 309, se não me falha a memória, mas nem precisamos dele, porque agora o Código expressa ao dizer que o débito alimentar, que autoriza a prisão civil do alimentante, é o que compreende até 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que vencerem no curso do processo. Então vejam, vamos imaginar que o executado deve 10 meses de pensão alimentícia. Então, não quer dizer que ele deva pagar os 10 meses ou ele vai preso. Não. Se ele pagar 3 meses, é o suficiente para ele não ser preso, mas ele continua devendo. Aí vai se partir para a expropriação para receber o restante. Tá? Agora vejam a confusão que se faz na prática. Muita gente acha que tem que esperar o executado ficar sem pagar 3 meses. Não, minha gente, isso não é necessário. Se ele estiver devendo 1 mês, ele já pode ser preso. Se ele estiver devendo 2 meses, ele já pode ser preso. Se ele estiver devendo 3 meses, ele já pode ser preso. Tá? Porque é o que compreende até 3 prestações. Em momento algum, o código diz que ele tem que estar devendo 3. Não, basta dever uma. Já pode ser iniciado o cumprimento de sentença. Né? É porque a explicação é que a mens legis é de que o cumprimento de sentença ele tem que acontecer o mais rápido possível. Ora, se você fica 10 meses sem receber o valor da pensão, significa dizer que ele não está fazendo falta, né? Então, os alimentos que compreendem um período superior a 3 meses, eles perdem a natureza alimentar. E aí, não pode mais haver prisão civil por esse motivo. Tá bom? É isso que diz o parágrafo 7º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do livro, o disposto neste livro, título 2, capítulo 3. Ou seja, ele pode optar pelo cumprimento de sentença em que se reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar a quantia certa. 523, multa de 10%, honorário de 10%, ele pode ir por esse caminho. Tá? Agora, isso não quer dizer que ao optar por esse caminho, ele abre mão da prisão. Ele pode acumular os pedidos. Ele está devendo 10 meses. Então, prisão civil, se ele não pagar até as 3 últimas, e as que vencerem no curso do processo, e expropriação com relação ao restante. Não há problema nisso. Tá? Então, caso em que não será admissível a prisão do executado, por quê? Porque não foi requerida. Mas se ele requerer a prisão, ela pode acontecer. Tá? A concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Isso aqui é uma questão de competência que eu já falei em vídeos anteriores, né? Quando eu comentei lá as disposições gerais. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão, pode ser decisão interlocutória, né? Que condena ao pagamento da prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Claro, isso se tiver havido alguma mudança, né? Se não houve, vai ser o mesmo juízo. Mas ele é uma opção além daquelas que o parágrafo único também dá ao exequente. O exequente aqui de alimentos tem mais uma opção, que é essa do seu domicílio. Tá? Aqui o desconto. Né? Tem um vídeo postado que eu falo de meios executórios e lá eu falo rapidamente do desconto. Né? Tá aqui o desconto. Quando executado, isso aqui eu digo que na prática é um achado para o exequente. Porque o executado consta em alguma folha de pagamento, então vai lá na folha e desconta direto na folha. É a melhor forma de os alimentos serem pagos. Então, quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. A forma mais eficaz é essa. Parágrafo 1º. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará a autoridade, a empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência do empregador, né, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º. O ofício conterá no nome, aqui em questões formais, né, o que ele deve contar neste ofício. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, aqueles que vão vencer ainda, né, o débito objeto da execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contando que, somada a parcela devida, não ultrapasse 50% dos seus ganhos líquidos. Isso aqui é para aquelas pessoas que vivem de renda, né? Então ele não tem um salário mensal, mas ele tem um patrimônio grande, está em investimentos e ele consegue oferir rendimento mesmo, né, das
das suas aplicações financeiras, né? Então, desses rendimentos pode haver desconto, desde que não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos, né? 530. Não cumprida a obrigação, observar-se ao disposto no 831 e seguintes. Ou seja, vão se aplicar as regras referentes à penhora. Né? É isso que o código está dizendo aqui. Se você for a partir do 831, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que diz o artigo 831. Vamos a ele. Olha aí, ó. Penhora. Então, como se aplicam subsidiariamente as regras da execução fundada em título extrajudicial, o legislador não quis repetir aqui as normas referentes à penhora, ele apenas remete lá ao 831. Né? Ou 831. 531, confundi com 500. O disposto nesse capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Né? Sabendo que se forem provisórios, não há necessidade. Se o cumprimento provisório for necessário, não precisa caução, né? Nós já vimos. Alimentos definitivos, decisão transitada de julgado. Né? Provisórios, alguma situação ainda de pendência de recurso desprovido de efeito suspensivo. E o 1012 também, uma das primeiras hipóteses, se não a primeira. Vamos olhar o 1012. O 1012 diz que a apelação aqui não tem efeito suspensivo, né? Parágrafo 1º, ó. Não, o primeiro é a homologação de divisão. É a segunda hipótese, ó, condena a pagar alimentos. Então, a apelação aqui não tem efeito suspensivo. Por óbvio, né? Porque a pessoa precisa dos alimentos e não pode esperar o julgamento do recurso. A execução dos alimentos provisórios, bem como dos definitivos de cadastrança, ainda não traz julgados, processo em autos apartados, aqui questões formais, não tem muita relevância. O cumprimento definitivo da obrigação de procedimento será processado nos mesmos autos, é a questão do sincretismo. Verificar, isso aqui é interessante. Olha só o 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Então, mais um cuidado que o legislador toma aqui em razão de ser obrigação de pagar alimentos. Mas, a rigor, em qualquer processo, se o juiz verificar que há indícios da prática de qualquer crime, ele tem por dever comunicar ao Ministério Público. Tá? Não só nesse caso, mas em qualquer situação. O legislador aqui realmente quis dar um destaque. Isso aqui também não deixa de ser uma forma de coerção, né? Para o executado aqui não ficar usando de medidas procrastinatórias, né? Isso não afasta também o reconhecimento de ato atentatório à dignidade da justiça. Isso pode acontecer aqui também. Quando a indenização por ato ilícito, aqui os alimentos indenizatórios. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital, cuja renda segure o pagamento do valor mensal da pensão. Por conta disso que muitos pensam que não caberia prisão civil, né? Porque é como se o legislador tivesse dado uma alternativa diferente para esse tipo aqui de obrigação, né? A obrigação de pagar alimentos indenizatórios. Né? O STJ tem comungado desse pensamento. O capital a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável, enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se patrimônio de afetação. Parágrafo 2º. Isso aqui eu destaquei, não lembro porquê, mas enfim. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica, ou, a requerimento do executado, por fiança bancária. Isso mostra a menor onerosidade, né? Ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Nos vídeos que eu falo dos princípios fundamentais da execução, dê uma olhadinha lá na menor onerosidade. Tem tudo a ver com esse parágrafo 2º aqui. Se sobrevier modificação nas condições econômicas, aqui é que está a questão da revisional de alimentos. Ó. Isso aqui se aplica tanto aos alimentos indenizatórios quanto aos alimentos familiares ou legítimos. Né? Se sobrevier modificação nas condições econômicas, seja de quem paga ou seja de quem recebe os alimentos, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Claro que quem vai pedir redução é quem paga. Claro que quem vai pedir aumento é quem recebe. Então, a decisão que fixa alimentos é o tipo de decisão que jamais vai fazer coisa julgada material. Ela está passível de modificação a qualquer tempo, basta que seja proposta uma nova ação. E, claro, que seja demonstrada essa modificação da situação econômica, de quem paga ou de quem recebe. Isso é o que justifica. Ó. A pessoa atingiu uma maioridade. Isso vai ser útil para vocês responderem uma questão daqui a pouco. Eu tenho um amigo que passou por uma situação semelhante. O filho alcançou a maioridade, já tinha renda, já estava trabalhando, e ele continuava pagando a pensão. E aí ele indagou, vem cá, eu tenho que continuar pagando isso até quando?
Olha, até tem uma decisão judicial que diga que você não tem mais essa obrigação. Você precisa propor uma ação e alegar que não existe mais a necessidade do pagamento dos alimentos. Né? Então, sempre que sobrevier essa modificação da situação econômica das partes, pode haver uma nova decisão, aumentando o valor da pensão alimentícia, diminuindo ou até eximindo. Por isso que eu digo essa questão de pandemia, quem tiver em dificuldade de pagar a pensão, tem que entrar com a ação logo, revisional ou pedir mesmo que seja, ainda que temporariamente, dispensado do pagamento dos alimentos. Né? Não espere o cumprimento de sentença, não. Parágrafo 4º. A prestação alimentícia poderá ser fixada tomando por base o salário mínimo. Isso aqui eu acho complicado, porque a Constituição, no artigo 7º, diz que o salário mínimo não pode servir de indexador. Mas o STJ tem decidido que, em se tratando de alimentos, pode. Em se tratando de alimentos, pode. E o Código está aqui permitindo expressamente. Né? Parágrafo 5º. Finda a obrigação de prestar alimentos, juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas. Agora, ainda com relação a esse parágrafo 4º, o que se vê normalmente são os juízes fixarem percentual. 10%, 20%, normalmente não ultrapassa 30%. Não tem nenhum dispositivo legal que diga isso, mas é um entendimento jurisprudencial, porque poderia sacrificar a manutenção de quem paga. Somente em situações em que o alimentando realmente tem uma grande necessidade, situações de doença, por exemplo, é que se vê os alimentos fixados acima de 30%. Mas isso é raro. Tá? Mas geralmente é percentual dos ganhos líquidos do réu, né? Do alimentante, né? Do executado aqui no caso. Bem, breve análise aqui do código. Vamos voltar ao nosso roteiro. Já vimos a citação do habeas corpus, já vimos o Código Civil. Agora vamos ao fluxograma extraído da obra do Humberto Teodoro Júnior. Aquela mesma obra cuja capa eu já mostrei para vocês, na página 154. Tá? Deixa eu ver se eu diminuo um pouquinho para vocês verem a página. Está aqui, ó, a página 154. Aqui também eu indico, né? Então vamos lá, vamos ver o fluxograma. Cumprimento da sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos, artigos 528 a 533. Então, sentença ou decisão interlocutória condena ao pagamento de prestação alimentícia. É o 528 caput que a gente acabou de ver, né? Requerimento do exequente. Não vai se iniciar de ofício. Tem que haver o requerimento. Aí, os caminhos que o procedimento pode tomar, né? Opção pelo procedimento da execução por quantia certa. Aí vai se aplicar o 523 e seguintes. Vai ser da mesma forma que o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de pagar a quantia certa, tá? E a possibilidade de averbação da pensão em folha de pagamento. É o desconto, né, que nós vimos ainda há pouco, é o 529. Opção pelo cumprimento nos moldes do 528, ou seja, vai optar pela prisão civil. E lembrem, é possível cumular esses pedidos, como bem decidiu o Tribunal do Amazonas, né, naquele incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, a intimação do executado a pagar em 3 dias ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. E aí existem essas 3 possibilidades. Ó. Devedor paga, extingue a execução. Devedor não paga, não prova que pagou, não apresenta justificativa. É o 528, parágrafo 1º. Aí vem o protesto da sentença. Protesto da sentença, decretação da prisão, né, de 1 a 3 meses, cumprimento da prisão não isento o executado do pagamento das prestações, e olha lá, ó, vai prosseguir como execução por quantia certa, como decidiu o Tribunal do Amazonas, né, sem maiores formalidades. Porque tinha juiz que entendia que, chegando nesse ponto, tinha que começar tudo de novo. E ele tinha que iniciar um novo cumprimento de sentença. Não faz sentido, né? O Tribunal do Amazonas andou muito bem no julgamento desse incidente de resolução de demandas repetitivas. Devedor apresenta a justificativa. Justificativa é acolhida, inadimplemento é havido como justificado, cessa a execução. Né? Justificativa não é acolhida, aí é o mesmo caminho. Protesto, prisão, o cumprimento do tempo de prisão não exime de pagamento, e aí é o mesmo caminho. Tá? Eu gosto desses fluxogramas porque eles ajudam você a visualizar, né, o procedimento. Eu acho bem interessante. Vamos finalizar. Analisando essa questão de concurso aqui. Ó. 2019, Fundação Carlos Chagas. Olha, Defensoria Pública do Amazonas. Eu confesso que eu não tinha, agora que eu percebi. Defensoria Pública do Amazonas, legal. Então vamos ver aqui esse questionamento. Deixa eu ampliar um pouco a questão para vocês. Aí. Enquanto era menor de idade, Bruno ajuizou ação contra seu genitor, né, seu pai, Francisco, para a fixação de alimentos. O pedido foi acolhido. O genitor foi condenado ao pagamento de metade do salário mínimo, a título de alimentos. Na semana passada, Bruno completou a maioridade. Eu falei que aquela informação ia ser útil para vocês. Bruno completou a maioridade.
mas não tem renda própria. Essa informação é importante. E está matriculado no primeiro ano do curso de ensino superior. Nesse cenário, Francisco, alternativa A. Segue com a obrigação de pagar alimentos? Sim, segue. Enquanto não houver decisão de exoneração da pensão alimentícia. Ok. Mas eventual inadimplemento não poderá gerar prisão civil. Poderá sim. Poderá sim. Está errada a letra A. Letra B. Está desobrigado a pagamento dos alimentos? Não, não está desobrigado. Uma vez que foram fixados diante da menoridade alimentando, cessando de pleno direito o dever de prestar alimentos ao filho após o atingimento da maioridade. Não, está errado. Está errado. E eu vou já mostrar o enunciado de súmula da STJ para vocês. Está errada a letra B. Isso não acontece de forma automática. Ele tem que propor uma ação específica para isso. Alternativa C. Segue com a obrigação de pagar alimentos, enquanto não houver decisão de exoneração da pensão alimentícia. Perfeito. Pois a maioridade não faz cessar automaticamente o dever de prestar alimentos. A letra C é a correta. Vamos achar os erros da D e da E. Está desobrigado ao pagamento. Está errado. Segue com a obrigação de pagar alimentos, enquanto o Bruno não concluir os seus estudos. Aí já está exagerando. Para preparação ao mercado de trabalho, perdurando a presunção absoluta de necessidade enquanto não for concluído o nível superior. Está errado. Por quê? Existe um entendimento jurisprudencial de que a obrigação de pagar alimentos pode ultrapassar a data em que o alimentando alcança a maioridade, desde que ele esteja cursando, esteja estudando, cursando o curso superior, fazendo faculdade. Mas veja, é um exagero dizer que tem que ser enquanto ele não concluir os estudos. E se esse menino passar 10 anos aí na faculdade? Isso acontece. Então, normalmente, o que se vê são os tribunais aumentarem um pouco esse prazo aí de obrigação de pagamento de pensão alimentícia, claro, de acordo com a necessidade. Por isso que essa informação é importante, não tem renda própria. Porque se ele tivesse, seria diferente. Isso aqui costuma ir até 22, eu já vi no máximo até 24 anos. Geralmente até 22. Então, o que está errado é dizer que a obrigação vai perdurar enquanto ele não concluir os estudos. Não, aí é um pensamento exagerado, afirmação exagerada. Então é a letra C, tá? Resposta, letra C. E olha o enunciado de súmula do STJ, enunciado de súmula 358. O cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Então, não é automático. Tem que haver um pedido específico nesse sentido. Certo? Minha gente, eu até me estendi bastante nesse vídeo, passei dos 50 minutos. Mas, claro, ainda assim, há muito mais a falar a respeito desse tema, mesmo sendo um vídeo, um dos mais longos que eu acredito que eu já tenha feito, mas ainda assim é uma apertada síntese, tá? Mas para servir de revisão para os meus alunos que já viram esse assunto comigo nas aulas que a gente está tendo, nas aulas não presenciais, e para despertar o interesse aí de vocês pelo assunto. Mas é claro que isso não dispensa a leitura de doutrina, jurisprudência, enfim. Aprofunda-se aí no estudo do tema, que é um tema bem interessante. A lei de alimentos, eu nem falei da lei de alimentos, que a intenção realmente foi simplificar. Falei só do Código de Processo Civil e do Código Civil. De qualquer modo, eu espero que vocês tenham gostado. Por hoje é só e até a próxima.